Olá galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou fazer uma revisão respondendo a atividade da aula passada. Sei que alguns de vocês tiveram muita dificuldade, então prestem atenção. Semana passada eu deixei a correção das outras atividades, então é muito importante que vocês assistam às aulas de conteúdo, tentem responder a atividade, tanto essa agora como das aulas passadas, e depois assistam a videoaula de correção, porque aí vocês conseguem entender aonde vocês estão errando, qual é a dificuldade e a forma certa de responder. Bem, eu vou responder agora a atividade que eu passei da aula de movimento uniformemente variado, é aquele movimento que a gente já vai preocupar com o que provoca o movimento, o que faz ele aumentar, tá? Que no caso é a aceleração. As questões eram as seguintes. Primeiro, o que é a aceleração média? Bem, a aceleração é o que vai provocar o aumento ou a diminuição da velocidade. Quando eu tenho uma aceleração positiva, eu tenho o quê? Um processo de aumento da velocidade. Quando eu tenho uma aceleração negativa, eu tenho um processo de diminuição da velocidade, uma aceleração retrógrada. Então, de certa forma, eu posso falar que a aceleração é a variação da velocidade média em função do tempo. Isso é a aceleração média. E como é que eu calculo? Calcula-se a aceleração média dividindo a velocidade média pelo tempo, pela variação do tempo. Essa é a fórmula de eu calcular a aceleração média. Resposta da primeira questão. Segunda questão. Um carro partindo do repouso atinge uma velocidade média de 30 metros por segundo em 10 segundos. Qual sua aceleração média? Gente, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que interpretar o que a questão está pedindo. Vamos lá. Se um carro parte do repouso, eu sei que a velocidade inicial dele é o quê? É igual a zero. Por que igual a zero, professor? Porque ele partiu do repouso. Aí está falando aqui que o móvel parte do repouso e atinge uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, a velocidade que ele vai atingir é o quê? 30 metros por segundo. Durante quanto tempo? Quanto tempo ele leva para atingir essa velocidade? Ele leva um tempo de 10 segundos. Aí a pergunta fala, qual é a aceleração? Só jogar na fórmula. Quem é a aceleração? Aceleração média é igual a velocidade média dividido pelo tempo, pelo ΔT. Quem é a aceleração média que vai ser o quê? Quem é a velocidade? A velocidade é 30. Qual foi o tempo? O tempo é de 10. A aceleração média vai dar 30 dividido por 10, 3 metros por segundo ao quadrado. Acabou. Só isso. É a fórmula de se encontrar a aceleração. Então, interpretem a questão. Olha o que a questão está pedindo. Nesse caso aqui, a questão pediu o quê? A questão pedia a aceleração. Falava que o móvel saía do repouso. Se o móvel está saindo do repouso, então eu posso entender que ele está o quê? A uma velocidade inicial igual a zero. Tranquilo? Próxima questão. Novamente, o móvel sai do repouso e alcança a velocidade de 40 metros por segundo após 8 segundos. Determine a aceleração escalar média desse móvel. Bem tranquilo. Quais são as informações que eu tenho? Ele está falando que a velocidade média é quanto? A velocidade média é de 40 metros por segundo. Ele está falando que ele chegou a essa velocidade após um tempo igual a
8 segundos. E ele está perguntando qual foi a aceleração média. Então, a aceleração média é quem? Velocidade média dividido pelo tempo. Aceleração é igual. Qual foi a velocidade? 40. Qual foi o tempo? 8 segundos. A aceleração é igual. 40 dividido por 8 vai dar um total de 5 metros por segundo ao quadrado. Professor, o que significa eu falar 5 metros por segundo ao quadrado? Eu estou falando que na aceleração eu não estou aumentando a velocidade, eu falo que a velocidade vai aumentar 5 metros por segundo a cada segundo. Ela começou do repouso. No primeiro segundo, ela estava com velocidade de 5. No segundo segundo, estava numa velocidade de 10. No terceiro segundo, de 15. Sempre a cada segundo a velocidade aumenta em 5 metros por segundo ao quadrado. E isso é o que é a aceleração. Bem tranquilo também. Próxima pergunta, ó. Uma partícula parte do repouso e em 10 segundos percorre 200 metros. Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado, podemos afirmar que a aceleração da partícula é. Bora lá. Vou identificar as informações que eu tenho. Primeira informação aqui, está falando de um tempo ali, ó. Um tempo igual a 10 segundos. Aí está falando de um espaço. Foi percorrido um espaço de 200 metros. Então, eu tenho um espaço igual a 200 metros. E aqui está me perguntando qual é a aceleração. Não sei. Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração média é igual a velocidade média dividido pelo tempo. A aceleração média é igual. Eu tenho uma velocidade? Não. Eu tenho tempo? Tenho. O tempo aqui é de 10 segundos. Mas, professor, não tem uma velocidade. Então eu vou ter que descobrir quem é a velocidade. Como é que eu calculo velocidade? Velocidade média é igual a ΔS, que é o deslocamento, dividido pelo tempo, pelo ΔT. Velocidade média é igual. Qual foi o deslocamento? Quanto foi que ele percorreu? Ele percorreu 200 metros. Quanto tempo ele levou para percorrer esses 200 metros? Ele levou 10 segundos. Velocidade média é igual. 200 dividido por 10, 20 metros por segundo. Ou seja, se ele percorre 200 metros em 10 segundos, significa que a cada segundo ele percorria 20 metros. Então, a velocidade é de 20 metros por segundo. Achei a velocidade. Venho aqui e coloco agora o 20. Agora é só dividir aqui, ó. A aceleração média é igual. 20 dividido por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Gente, perceba que não é nada de outro mundo. Ainda vocês não estão numa física complexa ainda. Vai chegar uma hora que a física vai ficar difícil. Mas de início é bem tranquilo. Eu sei que talvez para vocês está sendo difícil, porque vocês ainda não tiveram contato. E infelizmente o primeiro contato com a física que vocês estão tendo é de forma virtual, é de forma online. Não é ali com o professor, comigo, com minha pessoa dentro da sala de aula, onde eu vou poder tirar dúvida de vocês de uma forma mais efetiva. Eu sei que muita gente tem dúvida e acaba não perguntando. Muitos têm dúvida, acaba pedindo o do colega para copiar, em vez de tentar entender. E na sala de aula não vai ser diferente. Porém, infelizmente, como a gente está nesse modelo de educação, vocês vão ter que tentar entender, vão ter que buscar. Assista o vídeo de novo, até conseguir aprender. De início ainda está tranquilo. E eu vou deixar de uma forma bem mais tranquila para vocês. A próxima questão, ó. Um ciclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso e mantendo uma aceleração aproximadamente constante de valor médio igual a 4 metros por segundo. Depois de 12 segundos de movimento, atinge uma velocidade em metros por segundo igual a... Professor, não entendi nada. Bora entender essa questão aqui, gente. Primeira coisa que eu falo na física, primeira coisa que vocês têm que fazer é anotar as informações que vocês têm. Bora lá. Então tem um ciclista movimentando com a bicicleta. Aí ele partiu do repouso. Então ele estava parado e do nada resolveu se movimentar. Se ele está parado no início,
Qual é a velocidade inicial dele? A velocidade inicial dele é 0. Então, ó, velocidade inicial. Na física, tudo que eu quero falar que é inicial, eu boto 0. V0, se eu boto V0 é porque é o espaço, a velocidade inicial. Se eu boto S0 é porque é o espaço inicial. Então, esse zerinho que fica aqui, ó, significa que é início. Então, a velocidade inicial dele, já que ele partiu do repouso, é igual a 0. Aí aqui fala que ele começou a se movimentar. Foi se movimentando a uma aceleração constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo ele aumentava a velocidade em 4 metros por segundo. Então, eu tenho aqui uma aceleração igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E fala que ele ficou fazendo isso durante 12 segundos. Então, eu tenho um tempo igual a 12 segundos. Aí fala que depois desses 12 segundos ele estava numa dada velocidade. Ele estava já percorrendo uma dada velocidade. E pergunta qual é essa velocidade final. Ó, não sei. Aí eu vou observar lá. Ó, eu passei várias fórmulas para vocês. Vocês têm que entender e procurar qual é a fórmula que dá para me encontrar a velocidade. Quando eu tenho velocidade inicial, eu tenho aceleração e tenho tempo. É o que? É a função horária da velocidade. Então, eu tenho aqui, ó, velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa é a fórmula. Agora é só eu substituir, ó. Velocidade é igual. Qual a velocidade inicial? 0. Mais. Qual foi a aceleração? 4. Qual é o tempo? 12. 4 vezes 12. Velocidade é igual. 0 aqui eu já corto. 4 vezes 12, 48. 48 metros por segundo. Então, se ele sai do repouso, fica 12 segundos numa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, significa que no final dos 12 segundos ele vai estar percorrendo a uma velocidade de 48 metros por segundo. Super, super, super tranquilo. A última questão agora, que eu consideraria uma questão um pouco mais trabalhosa, não difícil, mas que vai ter uma fórmula maior, fala o seguinte, ó, no movimento retilíneo uniformemente variado, um móvel com velocidade inicial de 5 metros por segundo, partindo do ponto 10 metros, acelera constantemente com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado e durante 15 segundos, determine o espaço final que se encontra o móvel. Aqui ficou termine, mas é determine. Então vamos lá. Vamos imaginar isso daqui. Ó. Bora entender o que tem aqui, colocando as informações. Está falando aqui, ó. Ele já tinha uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então perceba que agora ele não está saindo do repouso. Ele já tem uma velocidade, uma V0, que é o início, igual a 5 metros por segundo. Aí fala que ele saiu de um espaço que era igual a 10 metros. Ou seja, o espaço inicial dele, S0, é igual a 10 metros. Aí fala que ele está com uma aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. E fala que ele fica fazendo isso durante um tempo de 15 segundos. Aí fala para determinar qual é o espaço final. Quanto foi que ele andou, aonde foi que ele chegou. Para isso eu vou usar a fórmula que eu consigo encontrar o espaço final. Dentre as fórmulas que eu trabalhei, a fórmula que você encontra o espaço final é S é igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Ou seja, espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Meu Deus, professor, não entendi nada. Presta atenção, super simples. Identifiquei o que eu tenho, agora é só substituir. Ó, S é igual. Qual é o valor do S0? Do espaço inicial? 10 mais. Qual a velocidade inicial? 5 vezes. Qual é o tempo? 15.
Mais, qual é a aceleração? 5. Qual é o tempo novamente? 15. E aqui agora ele vai estar ao quadrado. E isso tudo aqui está dividido por 2. Resolvendo aqui, ó. 10 mais 5 vezes 15, 75, mais. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é resolver a potência, ó. 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Então, 5 vezes 15 vezes 15 vai dar 225, dividido por 2. S é igual, já posso somar aqui, ó. 10 com mais 75, 85, mais 5 vezes 225 dividido por 2 vai dar 562,5. Então, eu multipliquei aqui e depois eu dividi por 2. Somando tudo, 85 mais 562,5. E eu tenho um resultado de igual a 647,5 metros. É o espaço final. É onde esse móvel vai se encontrar. Bem tranquilo. Pode parecer assim que é coisa de outro mundo, gente. Mas quando você olha a questão em si, você consegue entender aonde você tem que substituir cada coisa, você vê que fica uma coisa bastante tranquila. Então é isso, galera. Essa foi uma aula para mim de correção, para tentar ajudar vocês. Mas é muito importante. Eu estou vendo que tem alguns alunos que só estão lendo o PDF. E ler, simplesmente, é mais difícil. Conseguem aprender? Conseguem, mas de uma forma mais difícil. Então, o importante para vocês, o que eu aconselho para vocês é assistir as videoaulas. Eu tento deixar da forma mais simples possível. Continua sendo difícil, porém, de uma forma mais tranquila de entender. Qualquer dúvida, gente, se ficou com dúvida ainda, pode me chamar que eu ajudo vocês. Lembrando que é muitas perguntas, a galera me chama muito, então possa ser que eu demore para responder, mas fique tranquilo que eu respondo todo mundo. Belezinha? É isso aí, galera, valeu, até semana que vem já com novo conteúdo. Falou!